Olá, queridos irmãos em Cristo, eu sou o pastor Heitor e este é o programa Viva Brasil pela internet. Como os irmãos queridos já sabem, nós chegamos à TV aberta. Estamos agora também na Rede Brasil de televisão, todos os sábados de 10 a 10h30 horas. Portanto, vamos à mensagem de hoje com o reverendo, pastor da Igreja Presbiteriana, Tchaikovsky Costa Porto, ele que é pastor da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova, em Itaperuna. Um jovem obreiro, muito bom pregador, trazendo a mensagem para a nossa edificação. Graças a Deus, estamos aqui pedindo permissão para entrar na sua vida, na sua história, para aprendermos mais da palavra de Deus. Salmo 60. Salmo 60 é a experiência do salmista Davi com a vitória e com a derrota. E nos ensina que grandes guerras são perdidas ou vencidas nos detalhes. Veja bem como ele escreve esta parte da vida dele. Salmo 60. Ó Deus, tu nos rejeitastes e nos dispersaste. Tens estado indignado. Ó Deus, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos destes a beber um vinho que atordoa. Meu querido, na primeira parte deste salmo, nós encontramos um homem abatido. Davi era um estrategista, um grande guerreiro, um homem muito habilidoso na arte da guerra. No afã de conquistar as batalhas que estavam diante dele, ele se descuidou da retaguarda. O início do texto também está no hebraico, faz parte da Torá e nos conta o contexto histórico da passagem. Diz que Davi foi guerrear contra os sírios da Mesopotâmia. Pense você, parecia uma batalha fácil, tranquila, estava tudo sob controle e ele avançou para o norte. Neste afã, ele descuidou da retaguarda, tirando do acampamento ali da nação de Israel os guerreiros mais experientes. E o que acontece? O texto nos lembra que o destacamento sírio, os sírios de Zobá, eles invadiram Israel pelo sul. Enquanto Davi guerreava com os sírios do norte, um destacamento sírio, levado, cuidado e protegido por outro general, outro guia militar, invadiu o povo de Israel e arrebentou com aquela nação. Meu querido, isto é uma realidade que se aplica muito claramente para todos nós. Quando nós temos o afã de conquistar coisas que estão diante de nós, muitas vezes descuidamos da família, descuidamos do nosso arraial, da nossa casa. Olha como ele descreve este texto. Ele diz, de uma maneira metafórica, ele fala, foi o Senhor que nos disciplinou, ó Deus. Foi o Senhor que pesou a mão sobre nós. Por favor, restaura-nos, ó Deus, porque estamos sem chão, abalaste a terra. Estamos sem paredes, não temos onde nos encostar. Fizeste o teu povo experimentar reveses, e a palavra pode ser pensada como um vinho que atordoa. Estamos mal, estamos cambaleando para cair. Estamos sem chão, sem parede e dentro de nós somente a tristeza. Você pode imaginar Davi recebendo a notícia no campo de batalha, falando, Davi, perdemos a guerra. Mas o que é mais interessante neste texto é que quando você vai ao livro das Crônicas ou o livro de 1 Samuel, você não encontra esta derrota registrada lá.
Você já pensou nisso? Que existem fracassos que ninguém saberá? Existem falhas, existem quedas, ruínas em nossas vidas, que somente nós e Deus saberemos. Só sabemos que Davi perdeu esta guerra contra os sírios porque Davi orou e registrou o Salmo 60. Meu amado irmão, quantas fraquezas nossas expostas em quartos de oração, no secreto da nossa intimidade, quando falamos com Deus e Ele vê claramente o quanto somos pequeninos. Imaginemos que quando contarem a sua história e a minha história também, eles contarão histórias de sucesso, mas você sabe onde você tem perdido suas batalhas. Só você e Deus, em oração. O texto também nos lembra, queridos, que Davi estava sendo bem-sucedido no que fazia. Ele estava vencendo os sírios da Mesopotâmia. Nem sempre vitória quer dizer sucesso. Existem algumas coisas que estão dando certo em nossas vidas, irmãos, que nós precisamos urgentemente pedir a Deus que nos impeça. Porque nenhum sucesso nosso vale o fracasso de nosso lar. Devemos pedir a Deus que não permita que avancemos. Podemos lembrar do caso de Davi com Batseba e lembrar que existem algumas vitórias que são completas derrotas. Tudo estava dando certo na vida de Davi. Davi desejou a mulher do próximo, a vizinha. Davi conseguiu que Urias, o marido dela, morresse no fronte. Ele entregou para o próprio Urias uma carta de recomendação que, sem saber, o pobre Urias levava o atestado de óbito para entregar ao capitão da guarda e dizendo: coloque Urias no fronte, na frente do campo da batalha, homem a homem, espada a espada, lança a lança, mortal. Sucesso. Davi silenciou todo mundo, os vizinhos. Davi silenciou seus empregados, silenciou o marido de Batseba. Mas e Deus, quem vai silenciar? Queridos, parecia que estava dando tudo certo, mas era uma derrota, era um fracasso. Quantas artimanhas, quantas arrioscas, quantos planos nossos vão dando certo. E só dariam certo de verdade se Deus não existisse. Mas Deus existe, meu irmão. E Deus não permitirá que nós estabelecemos sobre a iniquidade o reino dele. E olha que Davi, então, perde uma batalha porque ele foi pretensioso. Então, quando o profeta chega para Davi e fala para ele, Davi se humilha, abaixa a cabeça e reconhece que tinha pecado contra Deus, sobretudo e primeiramente contra Deus. E Davi se reconcilia com Deus. Davi se volta para Deus. Então, este texto nos lembra que grandes guerras são perdidas em pequenos detalhes, descuidarmos da retaguarda. Que existem algumas derrotas nas nossas vidas que só você e eu saberemos. E que existem algumas coisas que estão dando certo em nossas vidas que são completas derrotas. Saiba, meu irmão amado, meu querido amigo, que Deus não permitirá que isso avance. Projetos que desagradam ao nosso Deus. Completa derrota. Eu me lembro quando Davi está se banqueteando com o pecado, tranquilo e em paz, e Deus intervém e tira aquele gosto do planejamento dele. Saiba, meu irmão, que Deus existe. E muitas coisas dariam certas em nossas vidas se Deus não existisse. Mas Ele existe. É quando Davi entende, e o texto se encerra assim. É quando Davi entende que ele precisava buscar a Deus para que ele pudesse vencer a guerra contra os sírios. Veja, Davi tinha poder
bélico, homem suficiente para se voltar contra os sírios de Zobá, os sírios do sul, já que havia vencido os sírios do norte. Mas ele não se atreve a dar um passo sem Deus. E ele busca o Senhor. E o texto segue assim: deste um estandarte, ó Deus, aos que te temem, uma bandeira para fugirem de diante do arco quando virem esta bandeira, amedrontar os povos, sabendo que tu és o nosso Deus. Para que os teus amados sejam livres, ó Deus, salva com a tua mão poderosa e nos responde. Veja, Davi não está atribuindo os fracassos da vida dele ao diabo, ele está dizendo: Deus está pesando a mão dele sobre mim. Falou Deus na sua santidade: exultarei. Dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar os pés. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia cantarei júbilos de vitória. E Davi então pergunta para Deus: Senhor, tu dissestes que venceremos, porém quem nos conduzirá à cidade fortificada? Quem nos guiará até os edomitas, que geralmente se impõem contra nós e ajuntam os despojos das guerras que são travadas contra o teu povo? Não nos rejeitastes, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. E ele faz a oração mais sincera da vida dele: presta-nos auxílio na angústia, Senhor, porque vão é o socorro do homem. E a declaração do versículo 12 deve estar gravada em nosso coração: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Presta-nos auxílio, Senhor, na angústia, neste caminho estreito de dor, neste tempo de provação. Então Davi percebeu que se guerras podem ser perdidas por causa da vaidade, podem ser vencidas por causa da humildade, e ele ora ao Senhor. Ele diz: não procurarei homens para fazer aliança com eles, a fim de me restituir a paz que tanto almejo dentro de minha nação, dentro de meu coração, dentro de meu lar. Não procurarei os especialistas da arte da guerra, eu busco ao Senhor, porque somente tu podes mudar a minha sorte, ó Deus. E Davi chega à compreensão profunda do texto: em Deus faremos proezas. Marquei no seu coração. A palavra proeza aqui no hebraico é coisas maiores do que nós. Em Deus faremos coisas maiores do que nós. Porque Deus é quem vence as nossas guerras. Você pode imaginar Moisés diante do Mar Vermelho, meu irmão, segurando um cajado. Diante do impossível, ele falando: em Deus. Você pode imaginar Sansão com uma queixada de jumento contra 1000 homens e segurando aquela queixada de jumenta, falando: em Deus faremos proezas. Você pode imaginar Gideão com apenas 300 homens contra um exército colossal e no coração, no íntimo, dizendo: em Deus farei coisas maiores do que eu, em Deus farei coisas maiores do que nós, em Deus eu superarei a adversidade, a crise e o impossível que está diante de mim. Você pode imaginar o próprio Davi rodando aquela funda com uma pedra na ponta contra um gigante destemido, falando: em Deus faremos proezas. Meu amado irmão, se grandes guerras são perdidas nos detalhes, elas também são vencidas nos detalhes. Quando você vai ao contexto histórico deste texto, você encontra a palavra de Samuel e dos cronistas e diz que eles venceram, mas não diz que Davi venceu. Quando você abre em 1 Crônicas, no capítulo 18, no versículo 13, diz assim: e pôs guarnições em Edom,
e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Que seja a marca da nossa vida, irmão, meu amigo, meu querido. Que esta seja a nossa definição, o emblema, a bandeira sobre a qual marchamos, a bússola que nos guia. Quem nos dá a vitória é Deus. Não é o nosso braço, não é a nossa estratégia. Nossas escolhas têm nos prejudicado, mas Deus intervém. Em Deus, faremos coisas maiores do que nós, porque Deus é quem calca os pés dos nossos adversários. Busca o Senhor, sejamos humildes, reclinemos as nossas frontes diante dEle e supliquemos ao Senhor, presta-nos auxílio na angústia, Senhor, porque ninguém pode me ajudar, só Tu podes mudar a minha vida. E então este será o marco, esta será a frase que falarão sobre nós por gerações. Deus dava vitória para ele. Era Deus que dava vitória para ele, para a casa dele, para a família dele, para o trabalho dele, para os negócios dele. Meu irmão, orações em tempo de guerra fazem toda a diferença e é capaz de definir o resultado. Orações humildes diante do Senhor. Busquemos a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Amém. Olá, queridos irmãos, agora que Deus nos falou aos corações com o reverendo Tchaikovsky, queremos dizer também que convidamos a todos para continuarem assistindo, divulgando este programa através do nosso site, avivabr.com.br, e não se esqueça de convidar as pessoas, membros de todas as igrejas, pastores, líderes, etc., para o nosso programa semanal, Rede Brasil de Televisão, todos os sábados de 10 às 10h30. Portanto, uma programação de rede nacional. Convidem os amigos e irmãos também, sobretudo irmãos em Cristo, membros das muitas denominações. Também, por favor, se quiserem realizar um congresso ou uma conferência sobre avivamento, entre em contato conosco pelo nosso site, que está sendo oferecido aí na tela para os queridos irmãos em Cristo. Que Deus a todos abençoe e até o próximo programa.